Hoje eu vou montar o meu altarzinho aqui, ó, nesse nicho bagunçado. Eu imagino que você está aqui num vídeo sobre como montar um altar, porque está querendo aprender a fazer isso, talvez ainda não tenha experiência. O altar, ele é uma coisa milenar, sempre esteve presente na cultura da humanidade, né? Tanto em pessoas que vão até um templo para estar ali, num altar mais específico, quanto para pessoas que têm um altar mais particular, onde você coloca suas divindades, símbolos, seja lá do que quer que seja que você acredite. Eu acredito que o altar é uma questão muito particular mesmo, porque cada pessoa tem um escopo de espiritualidade na qual ela acredita, cada pessoa tem seus deuses, suas crenças, suas simbologias, então o altar ele vai variar bastante de uma pessoa para outra. Vou mostrar para vocês o que é importante para mim, quais são os elementos que eu considero essenciais de se ter no altar, quais são os elementos que eu trago sempre, já há muito tempo, e o que pode mudar ou não, vocês vão acompanhar tudo direitinho. Eu sempre tive altar, é uma coisa que é bem importante para mim. E eu também sou uma pessoa que estou sempre me mudando de casa, de cidade, então acaba que o altar é uma coisa que eu tenho que sempre montar, desmontar. E hoje vai ser mais um desses processos. Eu estou morando aqui nessa casa tem mais ou menos 2 meses e até hoje não tive tempo de colocar meu altar para funcionar direitinho. Então hoje eu vou mostrar para vocês cada uma das coisinhas. Esse aqui é o espaço que eu consegui delimitar aqui na minha casa para colocar o meu altar, ele fica aqui no meu quarto. E aí, como vocês podem ver, ó, aqui mais em cima tem o nicho. Aqui tem essa mesinha auxiliar, onde estão as minhas plantas. E aqui, que seria a minha mesinha do trabalho, tá a minha fonte, que também é algo bem importante no meu altar. Bom, agora que eu já selecionei todas as coisas que eu vou colocar aqui no meu altar, é hora de começar a trabalhar. Eu confesso que essa foi a vez em que eu encontrei mais dificuldade para montar meu altar, porque essa é a casa em que eu estou vivendo com o menor espaço. Então, eu tive que fazer um grande esforço para encontrar esse cantinho aqui no quarto. Eu peguei um nicho que era o quarto da minha filha, para guardar as coisinhas dela, consegui colocar as coisas dela em outro lugar e trouxe esse nicho para cá. Só que as coisas ficaram muito apertadas, né? Então, assim, eu nem consegui dividir tão bem os elementos em cada lugar. Algumas coisas eu fiquei até em dúvida se eu queria manter ou não, mas como eu já falei, existem alguns símbolos que são muito importantes para mim e isso é uma questão muito pessoal, cada pessoa tem seus símbolos mágicos, as questões que são mais relevantes para ela. Então, acaba que tem algumas coisas que eu não consigo abrir mão, tive que colocar o mais apertadinho possível, mas tá aí. É a primeira montagem, né? O altar, pelo menos para mim, ele é uma coisa fluida, ele tá sempre em movimento, eu tô sempre colocando algumas coisas, retirando algumas coisas. Depende muito do meu momento, depende muito
do que eu estou praticando, depende muito de como eu estou vivendo a magia na minha vida. Eu confesso que eu andava um pouco afastada desse meu lado mais espiritual, estava com foco em outras questões que também são relevantes e importantes da vida, e estava sentindo falta dessa parte, sabe? Estava sentindo falta do sagrado na minha vida. Então achei que poderia ser bacana no momento em que eu montasse esse espaço para mim, documentar e mostrar para vocês, ou para quem de repente ainda nunca teve a experiência de montar um altar, para entender como é que a gente faz, que tipo de coisa que a gente coloca. Eu não acho que um altar precisa ser muito rígido, muito cheio de protocolos, de padrões. Eu acredito muito na magia como algo extremamente pessoal. Acredito que cada pessoa vai vivenciar as próprias experiências, vai ter os próprios deuses, vai ter os próprios símbolos, vai viver a magia de uma maneira muito específica. Então, eu acredito muito numa liberdade nesse sentido, que cada um siga o próprio coração, siga a própria intuição, no sentido de saber o que te representa, o que te fortalece espiritualmente. Um altar é um elemento aqui no plano físico que ancora a gente com a espiritualidade, com aquilo que fortalece a gente, com aquilo que torna a gente mais seguro, mais confiante para estar trilhando o nosso caminho aqui na vida. Eu, inclusive, já tive uma experiência de estar fora do país e de me sentir totalmente desconectada com a minha espiritualidade, me sentir completamente perdida. E aí sim eu entendi a importância que tem essas âncoras espirituais, essas lembranças de que nós somos seres espirituais vivendo uma jornada física. E, inclusive, nessa situação foi tudo tão complicado para mim que eu acabei entrando numa igreja católica para pegar um pouco de água benta, para tentar encontrar ali alguma conexão espiritual. Claro que não foi nada próximo do que é a minha conexão com o meu país, com a minha terra. Eu tenho uma conexão muito forte com a natureza, com as florestas daqui, com todo esse verde que existe no nosso país. Eu também acredito que a natureza é o grande altar, a natureza é um espaço onde a gente se reconecta com a nossa espiritualidade e se fortalece. Como vocês podem notar, eu procurei trazer um pouquinho de cada elemento para o altar. Aqui na fonte tem a água, aqui nas plantinhas eu tenho o elemento terra, tem o incenso representando o ar, tem as velas representando o fogo. Esses 4 elementos, eles são muito importantes para mim, eles me ancoram com a minha espiritualidade, eles me fortalecem nos momentos em que eu estou fragilizada, nos momentos em que eu me esqueço de quem eu sou espiritualmente. Eu acredito que se você está buscando um conteúdo para saber como montar um altar para você, é importante se perguntar primeiro quais são as coisas que te fortalecem, quais são as coisas que te ancoram com a sua espiritualidade, que te lembram do ser de luz que você é. Isso pode ser extremamente variável. Como vocês notaram, eu tenho muitas conchas, eu sou bastante ligada ao mar. Elas me trazem essa conexão com o mar, trazem também uma conexão com a deusa Afrodite, que é bastante importante para mim. Então está sempre presente aqui. E eu tenho outras coisas bastante pessoais no meu altar também, como algumas cartinhas escritas pelas minhas filhas. São coisas que são relevantes para mim, que são importantes para mim, para minha espiritualidade. E da mesma forma, eu acredito que você aí na sua casa, na sua vida, vai conseguir refletir, sabe? Se conectar, ficar em silêncio um pouquinho, para conseguir chegar na reflexão de quais são os símbolos que são importantes espiritualmente para você, quais são os símbolos que te conectam com esse mundo espiritual, quais são os símbolos que te lembram que você é um ser espiritual, vivendo no mundo físico e não o contrário. Se esse vídeo ressoou e você tem interesse nessa temática, segue o canal e compartilha com quem também está interessado em montar um altar.